E aí, gente, neste vídeo você vai aprender a confeccionar a Necessaire Prisma. Esse artigo faz parte da coleção Prisma, desenvolvida em parceria com a Galeria Mates. Pessoal, antes de começar, eu gostaria de reforçar que esse vídeo é um passo a passo para a confecção desse artigo, não sendo um objetivo ensinar as técnicas básicas da couraria. Por isso, para que você possa seguir esse passo a passo, é necessário já ter um conhecimento dos fundamentos do trabalho em couro. E mesmo que você já tenha experiência, recomendo que assista esse vídeo na íntegra, antes de iniciar a produção, repetindo o vídeo para acompanhar os passos, pausando sempre que necessário. Quanto aos materiais utilizados aqui, fica a critério do artesão ou artesã definir qual melhor se aplica ao seu caso. Por isso, não iremos especificar exatamente quais ferramentas, insumos e aviamentos devem ser utilizados. Avisos passados, bora seguir para o vídeo. Comece imprimindo seu molde na escala 1:1, a fim de manter a proporção do molde. Minha recomendação aqui é imprimir em um papel mais estruturado, com maior gramatura. Eu uso o papel Craft 180 gramas e funciona muito bem. Pessoal, logo após imprimir o molde, vocês podem imprimir também esse diagrama. Ele é importante para você entender aqui a composição dos painéis, né, onde cada um está localizado. Vai ter algumas instruções também aqui, o material que é utilizado. E o mais importante é você conferir nesse quadradinho aqui, ó, a escala. Então você tem que bater a régua aqui, ela tem que dar exatamente 1 centímetro, tá? Isso vai garantir que todas as proporções do molde que foi impresso estejam adequadas, estejam exatas aí para o projeto que a gente vai estar fazendo. Pessoal, para a montagem do molde, primeiro você organiza as folhas dessa forma aqui para entender como ele se encaixa aqui, né, de acordo com os painéis. Então ele deve ficar dessa forma aqui. O próximo passo é encontrar no molde essas linhas de referência, que são essas linhas mais acinzentadas, tá? Elas estão mais clarinhas aqui. Então essas linhas que vão nos dar referência para a montagem, ou seja, para a colagem deles. Depois a gente precisa identificar quais dessas linhas estão mais próximas das folhas, da margem da folha no caso, né? Então, por exemplo, essa aqui, ela está bem próxima aqui, diferente dessa que está mais distante, tá? Então a gente sempre começa por essas linhas que estão mais próximas da margem da folha, tá? Então o que a gente precisa fazer é cortar elas aqui nessa área, né? Bem em cima dessa linha, para depois sobrepor elas, encontrando com essa linha do outro lado, tá? Primeiro eu vou fazer essa folha com essa, depois eu vou unir essa folha com essa aqui, e depois unir as duas juntas aí para complementar, fazer a montagem de todos os painéis aí. Bom, vamos lá então. Feito esse corte aqui, eu vou usar uma fita plástica como essa aqui, transparente, e colar ela desse lado aqui da folha, tá? Então eu vou virar ela aqui e colar ela bem nessa margem aqui, deixando um pouco da fita aqui sobressalente essa folha aqui, para que depois que a gente virar ela novamente, ela sobre um pouco da fita para a gente sobrepor com essa outra folha aqui, tá? Então essa é a ideia. Eu uni essas duas folhas, tá? E é sempre bom reforçar aqui a colagem passando mais uma fita aqui nessa parte de cima. Por isso é importante que essa fita seja transparente, tá? Agora a gente faz o mesmo processo, mas juntando esses dois pares de folhas aqui, tá? Então eu vou encontrar aqui, ó, no caso, essa linha ela fica mais próxima da margem da folha. Vou cortar ela da mesma forma e sobrepor a esse lado aqui, seguindo essa linha de orientação de montagem do molde.
E pronto, temos nosso molde aí já montado, né? Todas as linhas aqui se encontram entre a intersecção das folhas. Elas devem estar bem proporcionais aqui. Isso vai garantir o alinhamento do artigo, né? No final. E agora é só cortar esses painéis, destacando eles, seguindo essas linhas de corte do molde, né? Que são as linhas contínuas pretas. Confira no diagrama do molde se todos os painéis estão devidamente cortados. A escolha da matéria-prima ideal é fundamental para o melhor resultado desse projeto. Nesse vídeo, eu vou usar o couro Tened da Galeria Mats. Seu toque e estrutura mais armada possibilita explorar melhor os ângulos mais acentuados, característica muito presente nos artigos da coleção Prisma. Além disso, por ser um couro de curtimento ao vegetal, essa matéria-prima possibilita moldar o artigo com água. Essa técnica vai me ajudar a alcançar com mais fidelidade o formato original do artigo. Posicione os painéis do molde sob o couro, selecionando a melhor área de corte. A fim de manter todas as proporções do artigo e facilitar a montagem, corte da forma mais precisa possível, seguindo à risca as marcações. Esse cuidado é crucial para o sucesso da sua produção. Com os painéis cortados, comece a montagem, preparando o painel 3 com a fixação do zíper. Aqui eu vou compartilhar uma técnica bem prática para sua aplicação. Comece marcando e cortando a janela do zíper. Aproveite para fazer o acabamento das bordas. Aplique uma fita dupla face nas duas laterais, deixando uma margem de 3 a 4 mm de distância das bordas. Marque a linha de costura com 4 mm de margem e fure na região marcada. Remova a proteção da fita e cole, centralizando o zíper com o cursor já montado. Depois é só costurar. Em seguida, faça a furação em toda a borda do painel 3, com um espaçamento de 4 mm, como indicado no molde. Para finalizar, faça o acabamento das duas pontas. Prepare também o painel 4, que compõe o fole inferior da nécessaire, furando suas laterais. Agora vamos preparar as faces da nécessaire, começando com o acabamento das bordas internas, apenas na parte superior do painel. Aplique também os botões de pressão, seguindo o posicionamento dos furos no molde. Cole o painel 1 sobre o painel 2, deixando o mais alinhado possível. Seguindo a margem de 4 mm indicada no molde, fure toda a sua lateral. Agora, posicione a face da nécessaire com o fole inferior, ou seja, o painel 4. Encontre os furos do centro dos painéis para posicionar a costura. Aqui, recomendo usar alfinetes de posicionamento para manter os furos alinhados. Isso irá facilitar o processo da costura. Aqui é trivial manter o fole centralizado com a face. Repita o mesmo para a outra face do artigo,
preservando o alinhamento com o fole para os dois lados. Mais uma vez, posicionar e manter os furos alinhados antes da costura é fundamental para o melhor resultado. Uma dica aqui, caso esteja usando couro de curtimento vegetal, é borrifar água na região próxima à costura, a fim de amolecer o couro e facilitar a moldagem. Outra dica é usar um brunidor ou espátula para forçar a costura de dentro para fora. Assim, o couro irá se acomodar melhor ao formato. O próximo passo é costurar o fole superior, seguindo a mesma lógica de centralização e posicionamento do painel. Durante a costura, é importante sempre conferir se os painéis estão pegando a forma necessária. Ao fechar os pontos, trabalhe o couro para que ele vá se moldando ao formato do artigo, principalmente nas regiões de dobra. O brunidor é muito útil para essa moldagem. Se necessário, use um pouco de água para amolecer o couro. Essa costura aqui da lateral eu recomendo estar fazendo após o processo da costura do fole aqui, tá? Então primeiro a gente costura toda essa lateral e depois a gente vai trabalhar essa costura. Isso porque ela precisa ficar aberta aqui, caso a gente precisa adequar, né, o comprimento dessa costura lateral e às vezes precisa fechar um pouco mais, um pouco menos, então a gente deixa para fazer isso no final. Eu vou mostrar o processo aqui para vocês, como que a gente faz isso aqui com essa pré-furação. Agora a gente vai reforçar isso com uma sovela. Você pode usar uma sovela ponta diamante, que fica bem mais fácil, mas eu acredito que uma sovela comum também vai servir para você ir furando ponto a ponto aqui agora e depois fazer uma costura interna. É um pouquinho mais trabalhoso, mas garante que todas as medidas dessa costura aqui do fole vá se conectar certinho ali. Pronto, agora a gente furou aqui embaixo para fazer essa costura aqui unindo a parte de cima e a parte de baixo do fole. Como eu disse, essa é uma costura mais trabalhosa, mas com cuidado e atenção é possível fazer, garantindo o alinhamento final da peça. Antes de montar a alça, faça o acabamento das bordas, refilando, brunindo e polindo a borda dos painéis sobrepostos. Aproveito também para fazer o polimento final do artigo. Agora vamos para as alças. Comece furando, seguindo a indicação de costura no molde. E seguindo as marcações de posicionamento do molde, fixe a alça no lugar indicado. Aí é só fazer uma costura sobreposta bem reforçada. E pronto, você finalizou a Necessaire Prisma. Esse artigo faz parte da coleção Prisma, uma coleção criada para você produzir utilizando os couros da galeria. Experimente também outros tipos de composição com as diversas opções de couro que a Galeria Matos oferece. Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima!